turma, eu sou a professora Paulia. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre os produtos derivados de frutas e hortaliças. Esta aula está dividida em duas partes. Na primeira parte faremos uma explanação geral do conteúdo e na segunda parte vamos conhecer o processo produtivo de algumas frutas e hortaliças que podem ser considerados saudáveis e sustentáveis. Como nós sabemos, há uma preocupação com a alimentação saudável e não é de agora. A pandemia, ela impulsionou essa preocupação. Porém, não é novidade que todo mundo procura ter uma alimentação mais saudável. Em 2019, o Brasil ocupava o 4º lugar no ranking mundial de alimentos e bebidas saudáveis. Aqui em Santa Catarina, o Instituto MAPA detectou que 48% da população pretende aumentar o consumo de produtos orgânicos no ano de 2021. E o número de atendimentos de pessoas que buscam primeiramente a promoção da saúde e que têm a perda de peso como objetivo secundário cresceu bastante no último ano, o que apontou a nutricionista catarinense Isabela Canabarro. Neste link aqui, vocês podem encontrar a reportagem completa. Nesta reportagem, nós temos a busca por alimentos saudáveis, que foi impulsionada pela pandemia. Então, traz todas essas informações, além de outras tendências. Então, com a pandemia, a busca por uma alimentação saudável com o objetivo de aumentar a imunidade, ela cresceu no mundo inteiro e aqui no Brasil. Com isso, a procura por novos produtos com frutas e hortaliças também cresceu. Como sabemos, o Brasil representa a 3ª maior potência mundial em fruticultura, perdendo apenas para a China e a Índia. Praticamente 46% do que produzimos nós consumimos internamente. E a grande maioria dos brasileiros não consome a quantidade recomendada de frutas e hortaliças, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do IBGE. Apenas 13% dos adultos tiveram esse consumo de maneira ideal. A reportagem completa vocês encontram nesse link aqui. Para falarmos de frutas e hortaliças, vamos conhecer a composição química de uma fruta. Ela tem de 75% a 95% de água, carboidratos, principalmente frutose e fibras, pouca proteína, dentre elas várias enzimas, lipídios, que podem variar de 10% a 35%, por exemplo, o abacate tem 17%, o coco tem 35%, fibras, como já falamos, vitaminas e minerais. Na composição química das frutas também encontramos carotenoides, vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio e ferro. Hortaliças como brócolis, alface, espinafre, rúcula, salsa, pimentão, vagem são ricas em clorofila, em fibras, na luteína, vitaminas A, B5, B9, B12, C e K. Já a cenoura, a abóbora, o milho e a cebola tem vitamina C, vitamina A, vitaminas do complexo B, magnésio e fósforo, por exemplo. Quando falamos de compostos bioativos, são encontrados nas frutas e hortaliças antocianinas, carotenoides, flavonoides, ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, probióticos e prebióticos. O tomate, o pimentão vermelho, rabanete, beterraba tem compostos como licopenos, ácidos fenólicos, as antocianinas, além da vitamina C. Já a berinjela, o repolho roxo, a cebola roxa, a ameixa, a uva, a jabuticaba, nós temos vitaminas B1, A, C, K, E, o ferro, o zinco, o cálcio, o potássio e o ácido elágico. Temos uma gama de produtos derivados de frutas e hortaliças que podem ser considerados saudáveis a depender do seu processo produtivo, como os minimamente processados, sucos e polpas refrigerados ou congelados, farinhas, concentrados, o beneficiamento de amêndoas, as conservas, os vegetais congelados, as pastas, os molhos, as especiarias e vegetais desidratados, dentre outros. Vamos conhecer os processos de alguns deles.
No ano de 2020, houve uma perda gigante de frutas e hortaliças por dificuldade de comercialização durante o período pandêmico. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu um canal de comunicação pelo WhatsApp exclusivamente para atender os pequenos produtores que comercializam frutas e hortaliças no Brasil. No estado de Santa Catarina, também as perdas foram gigantes. Aqui nós trazemos as vantagens dos produtos derivados de frutas e hortaliças, a praticidade, a diminuição das perdas pós-colheitas, o aproveitamento integral dos alimentos, o aumento da vida de prateleira, a segurança dos alimentos, a disponibilidade em um maior período do ano, o prazo para a comercialização, que é estendido, a manutenção de características sensoriais e nutricionais a depender do processamento e a possibilidade de distribuição para regiões distantes ou áreas urbanas. Vamos começar falando sobre os minimamente processados. Este processo inclui a seleção, a classificação da matéria-prima, operações de lavagem, o corte, o fatiamento, o descasque, a sanitização e a embalagem. Vamos acompanhar a explicação. Este vídeo da Embrapa demonstra de uma forma bem resumida o processamento mínimo de vegetais. Então, nós podemos ver que, basicamente, o processamento mínimo de vegetais, ele passa por uma seleção daqueles vegetais, sejam frutas, sejam hortaliças, a retirada dos que estão com algum defeito ou com algum aspecto não positivo para o processamento. Eles são armazenados sob refrigeração a temperatura máxima de 5 graus Celsius e em seguida eles irão passar por uma limpeza. Então vai ter uma lavagem em água corrente, depois eles vão passar por uma sanitização com hipoclorito de sódio, né, conhecida água clorada. Aqui eles dão uma proporção de 1 colher de sopa para 4 litros de água. Depois, esse vegetal ele vai passar por um corte ou um descascamento, a depender do vegetal. E novamente, após o corte, que pode ser feito de forma manual ou por máquinas, ele vai novamente passar por uma segunda sanitização. E na segunda sanitização, o teor de cloro já diminui 2 colheres de chá para 10 litros de água. Depois esse vegetal ele passa por uma secagem, que pode ser feito em centrífuga ou numa peneira, e vai para a sua embalagem. Após a embalagem, ele também passa por um processo de rotulagem. Aqui nós temos o fluxograma da produção de alface em formato de minimamente processado. Vamos acompanhar por meio deste vídeo. Primeiramente, esse alface passa por uma seleção, onde são retirados alfaces que estão machucados ou com alguma podridão. Depois esse alface ele passa por uma lavagem, tá? E essa água ela pode ter uma determinada concentração de detergente. Passa por um enxágue para a retirada desse detergente, tá? Depois esse alface passa por uma água clorada. Essa água clorada, ela é uma água fria, certo? De máximo 5 graus Celsius. Então, ele tá passando. Esse alface ele passa por uma centrífuga e vai para a embalagem. Após receber a embalagem, né, ele também recebe uma atmosfera modificada, onde tem uma concentração maior de CO2 e bem pequena do oxigênio para aumentar o prazo de validade desse vegetal. A melancia minimamente processada, ela passa por uma seleção da matéria-prima, uma lavagem, que é feita com água e detergente neutro. Em seguida, a melancia passa por uma sanitização com água clorada de 150 a 200 ppm. Depois vai para um resfriamento por 12 horas na temperatura de 10 graus Celsius. Em seguida, essa melancia é cortada em uma sala refrigerada de no máximo 10 graus Celsius com uso de luva e ela é embalada da forma mais conveniente e vendida e armazenada sob refrigeração. Já a beterraba, ela tem algumas especificidades, como após a seleção,
ela passa por uma pré-lavagem que é feita com auxílio de escovas. Vamos acompanhar a produção do minimamente processado de beterraba por meio de um vídeo. Então, a beterraba, ela passa primeiramente por uma limpeza com escova para retirar todas as sujidades em água corrente, que é o que essa senhora está fazendo agora. Depois a beterraba, ela passa em seguida pelo corte, e o corte ele pode ser feito por máquinas. Eles estão mostrando as diferentes lâminas que podem existir para fazer o corte do vegetal, como por exemplo da beterraba, ou também esse corte ele pode ser feito de forma manual. Aqui eles estão demonstrando o corte da beterraba. A beterraba já tem um tamanho menor antes de ser colocada na máquina, tá? Então, passando aí pela máquina, a beterraba sai no formato de tiras. Em seguida, a beterraba ela passa por uma sanitização. Então, aqui tá a beterraba em sanitização em água clorada, é o que eles estão explicando. Uma colher de sopa para cada 1 litro de água, certo? De uma água clorada que tenha entre 2 e 2,5% de hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo da água sanitária. Depois dessa beterraba, ela vai ser escorrida, tá? Para retirar o excesso de água. Ela tá fazendo isso por meio de uma peneira. É muito importante que se tire esse excesso de água, não é? A água facilita o desenvolvimento microbiano, então é extremamente significativo que se faça a retirada dessa água o máximo possível. E em seguida, esses hortifrutos, no caso da beterraba, vai ser embalado. Então, a forma de embalagem, ela pode modificar, pode ser em prato de isopor, pode ser em um pote de plástico ou até mesmo em saco plástico. Então, é esse o processamento mínimo da beterraba. Já os vegetais congelados, após a seleção e pré-lavagem, eles passam por uma lavagem com água clorada. Essa água clorada ela é retirada por meio de um enxágue e eles passam por um escaldão, que também é chamado de branqueamento, numa temperatura de 95 minutos. E, no caso desta ervilha, ela vai para um resfriamento a 40 graus Celsius. Em seguida, ela passa por um resfriamento rápido, onde a temperatura cai para 10 graus Celsius, é embalada e segue para ultracongelamento. O armazenamento dessas ervilhas e de outros vegetais congelados é feito a menos 18 graus Celsius. Os vegetais desidratados, e nós vamos utilizar a maçã como exemplo, após a seleção da matéria-prima para lavagem e a sanitização em água clorada, a maçã ela passa por um descascamento, um corte, passa novamente por uma lavagem por meio de água clorada de 70 a 100 ppm por 10 minutos. Essa maçã passa por um branqueamento para inativar suas enzimas e é organizada em bandejas. A desidratação deve ocorrer em temperatura máxima de 65 graus Celsius para que não ocorra a queima do vegetal durante a secagem. E depois essa maçã ela será embalada para comercialização em temperatura ambiente. A pasta de amendoim, após a recepção e a seleção do amendoim, ele é tostado numa temperatura de 135 graus por 1 a 2 minutos, passa pela retirada de sua película, para depois sofrer uma moagem. Essa moagem tem um controle de temperatura que não pode passar de 60 graus. A incorporação de insumos ela é optativa, pode ocorrer ou não, e em seguida a pasta de amendoim ela está pronta para comercialização e pode ser armazenada em temperatura ambiente. Já a farinha de cacau, após a recepção e seleção das amêndoas, é retirada a polpa do cacau. E aí essa semente ela passa por um processo de fermentação. Em seguida, a retirada de resíduos, é feita uma seleção e a classificação das sementes. Essa semente segue para uma torração, que ela ocorre de 120 a 150 graus Celsius, e é formado o nibs. Uma moagem, uma trituração, uma peneiração e teremos a farinha de cacau, que também pode ser armazenada em temperatura ambiente.
Para nós falarmos sobre o molho de tomate, vamos acompanhar um vídeo feito pelo professor Wilson. Então, o professor Wilson está aí explicando, né, como escolher o que ele vai usar: 500 gramas de tomate, 100 gramas de cebola, azeite, alho, sal, pimenta preta. Ele vai cortar o tomate ali na borda, tirar essa parte de cima. Em seguida, ele faz um branqueamento muito rápido aí no tomate, coloca o tomate já em água fervida. A intenção desse branqueamento rápido é para a retirada da pele do tomate. Aí ele retira e coloca em água fria para paralisar o cozimento, e facilmente ele consegue agora retirar a pele do tomate. Observem, ele retira a pele de todos os tomates, que seria o descascamento, que está em nosso fluxograma. Corta, faz o corte do tomate, a cebola também ele vai cortar, o alho. Então, o professor Wilson vai fritar a cebola e o alho levemente, sem deixar queimar, para o preparo do molho de tomate, tá? Então, é o que ele tá fazendo agora, nesse momento. E aí, assim que ele termina, ele tá batendo o tomate no liquidificador. Então, essa polpa de tomate vai para se misturar a cebola e ao alho. E aí ele aquece esse molho de tomate. E aí ele vai observar o tempero, né? Quanto é que tá de sal, de pimenta, experimenta, vê se está bom. E precisando de um pouco mais de sal, se adiciona. Uma salsinha, um cheiro verde, o que for de sua preferência, e você tem um molho de tomate pronto. As conservas ácidas e as conservas fermentadas também serão faladas por meio de um vídeo. Esse vídeo ele foi produzido por toda a equipe da nutrição, a professora Andréia, Cristiane, Elinete, M. Laura e a professora Pávia. E iniciamos a produção de conservas explicando a esterilização dos potes. Aqui a professora Cristiane está fazendo a limpeza. Depois ela explica como deve ser organizado os potes, não quebrem. E aí todos vão para a esterilização, certo? Depois de um tempo de mais ou menos 15 minutos, a gente retira esses potes e aguarda esses potes secarem. A secagem pode ser feita de forma natural ou ainda em fornos. Aqui nós trazemos o fluxograma de produção das conservas acidificadas, que primeiramente é feita uma seleção das matérias-primas, depois uma pré-lavagem, em seguida uma sanitização, onde há uma concentração de 200 ppm de água clorada, né, de hipoclorito de sódio, em seguida o corte, a organização desses vegetais em uma embalagem. Vai haver a adição da salmoura. Essa salmoura deve estar quente, numa temperatura mínima de 85 graus Celsius. Em seguida vai passar por uma exaustão, o fechamento dos potes, o tratamento térmico, resfriamento, e a gente terá a nossa conserva pronta. Vamos ver cada passo. Primeiro, lava todos os vegetais em água corrente. Em seguida, os vegetais vão para uma sanitização, uma colher de água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, que é o que a professora Elinete está explicando, tá? Então, deixa de molho. Agora, nós estamos explicando o corte. Com as mãos higienizadas, nós iremos acondicionar os vegetais e suas especiarias nos potes. Então, tá aí o acondicionamento. As especiarias são a gosto. Vai haver a adição da salmoura. Essa salmoura é acidificada, como a professora André está explicando. Vinagre, água e sal.
A Cris está confirmando o pH da salmoura, que deve estar ali abaixo de 4,5. A salmoura ela é aquecida e adicionada aos potes. Nesse formato, os potes eles vão para a exaustão. É importante que a temperatura do ponto central, também conhecido ponto frio, da embalagem, ela atinja 70 graus Celsius. Em seguida, esses potes eles passam por um tempo que pode levar de 12 a 15 minutos. Esse tempo é relativo, depende do vegetal. Esses potes são fechados e vão para o tratamento térmico. Então tá aí o tratamento térmico. Depois as embalagens devem ser resfriadas em água na temperatura ambiente. Aqui neste vídeo nós estamos explicando como produzir uma conserva fermentada. As nossas conservas fermentadas serão feitas com a folha da bananeira, que também passa por um processo de limpeza, todos os vegetais, como também a folha da bananeira que será utilizada. Explicamos como fazer o acondicionamento, no caso do repolho e o sal, que vai ser utilizado para fazer o chucrute. Aqui há o acondicionamento do vegetal no pote. Para o caso do chucrute é importante que a gente crie uma pressão para diminuir a quantidade de oxigênio na embalagem e finalize com a folha de bananeira para tentar criar um meio anaeróbico e de peso, para que todo o repolho fique imerso nesse líquido. Tá? Nós fizemos o acompanhamento da fermentação. Durante esse acompanhamento é importante que o pH ele caia para ficar abaixo de 4,5. Então vem toda a explicação aqui. Aqui a gente já percebe a queda do pH, tá? Então quando ele atinge um pH ali, não é? Abaixo de 4,5, entre 3 e 4, é o momento de paralisar a fermentação, onde o vegetal é levado para a refrigeração, tá? Aqui nesse vídeo, nós também estamos explicando um processo de produção de um pepino fermentado, tá? Então, essa salmoura, ela não tem vinagre, ela só tem água e sal. Ela foi também aquecida, porém, para ser adicionada aos potes, ela precisa voltar para a temperatura ambiente. E é também necessário cobrir todo o vegetal para que ele não tenha contato com o ar, tá? A gente tem que diminuir bastante a presença do oxigênio para que ocorra a acidificação do meio. Então, tá todo o processo fermentativo também explicado, a importância de ter uma queda do pH até que ele fique abaixo de 4,5, ali entre 3 e 4. Há uma paralisação da fermentação quando atinge esse pH, onde a conserva ela é refrigerada. Ok, gente? E aí você já pode fechar e levá-la para a geladeira. E para finalizarmos, vamos falar sobre as especiarias. A pimenta foi a especiaria escolhida. Após a seleção da pimenta, há uma lavagem com água corrente. Essa pimenta passa por uma sanitização em água gelada a 10 ppm durante 10 minutos. Em seguida, ela pode ser triturada, se for necessário, organizado nas bandejas. Desidratação ocorre a no máximo 60 graus e depois as pimentas são embaladas. Para encerrarmos, os nossos produtos derivados de frutas e hortaliças que podem ser considerados saudáveis e sustentáveis, vamos falar sobre as ervas ou também chás. Então, essas ervas passam por uma seleção, uma lavagem, depois é feita uma secagem parcial para a retirada do excesso de água. Essas ervas, elas sofrem um enrolamento, onde ocorre o rompimento, a quebra de alguns galhos e folhas, para que seja proporcionado a fermentação, que é opcional ou não. Após o processo fermentativo, uma secagem total e uma seleção dessas ervas para que elas possam ser acondicionadas em sachê, se isso for a finalidade, e em seguida embaladas para a venda.
Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigada!